Olá, como estão? Meu nome é Monique, sou enfermeira clínica navegadora. Logo já vou responder algumas perguntas aqui para vocês. Mas primeiro eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é muito gratificante para mim falar com alunos de enfermagem e espero que depois dessas perguntas e desse vídeo eu convença alguns de vocês a seguir na área da oncologia e talvez na área de navegação e enfermagem clínica em oncologia. Então eu tô aqui, né, com as perguntinhas e vamos respondendo. Então a primeira pergunta é: qual sua formação e onde se formou? Eu sou formada então enfermeira bacharel e eu me formei na escola da USP de Ribeirão Preto. Então eu sou cria da USP Ribeirão Pretana. Qual é a sua atuação dentro da oncologia? Eu atuo como enfermeira clínica navegadora. E o que é isso, né? Fora do Brasil, a gente tem uma divisão bem clara dessas duas posições dentro da oncologia. A enfermeira navegadora, ela atua mais na transposição de barreiras, então o paciente chega para ela e ele tem que, por exemplo, fazer uma biópsia, fazer uns exames e ela vai direcionar esse paciente, que por isso que chama navegação, então ela navega o paciente no sistema. E a enfermeira clínica especialista, ela tem uma atuação maior na elaboração dos protocolos institucionais, ela tem uma participação maior no treinamento da equipe com as melhores práticas e com as evidências atualizadas, então ela tem esse papel também de educação de enfermeiros assistenciais. No Brasil ainda, o papel de navegador é um pouco misturado ou igual eu faço com enfermagem clínica, ou ainda alguns enfermeiros da assistência que fazem navegação, né, em turnos distintos, então acontece também. Mas a minha atuação então é como enfermeira clínica navegadora. Em qual momento decidiu seguir esta área? Bom, a área da oncologia, eu tive a vivência, né, de uma avó com câncer que eu não a conheci. Então, câncer sempre teve esse impedimento de cuidar, né, de ter esse contato com a minha avó por parte materna. Então, todo mundo falava, sua avó morreu de câncer. Então, apesar de eu não ter a conhecido, lembrar dela, né, ela faleceu quando eu tinha 1 ano e pouco, quase 2 anos. Então, a oncologia sempre teve essa questão familiar envolvida. Terminei a faculdade em 2011, que eu terminei a bacharel em enfermagem, e aí eu queria fazer a residência, porque eu sempre gostei mais dessa parte assistencial, apesar de atuar mais na educação agora, de enfermeiros. Mas essa parte assistencial me chamava mais atenção. Só que quando a gente sai da faculdade, a gente, pelo menos eu não me sentia preparada para atuar assistencialmente. Então a residência ela me traria um título de especialização mas me teria adicional, né, ao título, eu teria essa vivência no hospital, mas ainda como aluna. Então foi o que me interessou fazer residência. Na época eu prestei as que tinham, então em 2011 eu prestei o aprimoramento da USP São Paulo, em São Paulo, né? Porque eu decidi a cidade, aí eu vi o que tinha na cidade. Então tinha o aprimoramento da USP São Paulo, a residência do Sírio-Libanês, só que na minha época, apesar de ter bastante vaga, não era oncologia. Eram, acho que 24 vagas, só que de enfermagem clínica, só clínica, em todas as áreas. E prestei também a oncologia da Unifesp. E aí foi então que eu passei. Inicialmente eu queria oncologia pediátrica, mas a residência da oncologia pediátrica no meu ano, na Unifesp, não abriu. Então eu prestei a oncologia adulto. E aí foi aí que eu fui toda direcionada a minha formação e a minha atuação para oncologia adulto. Então, da minha formação completa, foi enfermagem bacharelado na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
a residência, que eu optei por fazer a da Unifesp em oncologia, e depois eu fiz o mestrado, que o mestrado eu fiz na Escola de Enfermagem da USP São Paulo. A próxima pergunta, então, e sua rotina? Nos fale como é o seu dia a dia. Atualmente, eu tenho investido mais tempo e dedicado a minha carreira mais na formação de enfermeiros clínicos e navegadores. Mas eu acho interessante falar aqui com vocês como que é o dia a dia de um enfermeiro clínico navegador, né? Então, o dia a dia do enfermeiro clínico navegador, ele atende pacientes que estão em início de tratamento. Então, o enfermeiro clínico navegador é aquele enfermeiro que ele é a cara da instituição. Então, ele é o primeiro a receber esse paciente na instituição. Então, é muito importante como ele acolhe esse doente, né? E também como ele levanta as necessidades deste paciente e também as barreiras, o que ele identifica de barreiras para essa assistência. Então, as orientações de primeira vez de tratamento, elas duram em torno de 1 hora a 1h30, porque é muita informação para passar, são muitas dúvidas também que os pacientes e familiares têm, então é importante também trazer esse cuidado, né, centrado no paciente e família. O enfermeiro também, ele tem essa questão de acolhimento, então ele mostra a unidade, ele mostra como é que é feito, isso quando as consultas são presenciais, ele mostra onde que é feita a quimioterapia, então ele tem essa sensibilidade, né, de diminuir a ansiedade do paciente no dia anterior. É feito também essa orientação online, então tem algumas vantagens de fazer essa orientação online, porque o paciente está na casa dele, ele está mais tranquilo, diminui a ansiedade. Mas tem a questão do paciente se preocupar com o ambiente, então o que está por trás da câmera, né? Então tem essa questão também quando é feito online. Mas os pacientes às vezes, por exemplo, não sabem o medicamento que está ingerindo, aí eles vão lá, pegam, então acaba que fica um contato mais personalizado, mas acaba demorando um pouco mais essas consultas. Então essa consulta de primeira vez é uma atuação. Depois, o enfermeiro assistencial da oncologia é o que faz a infusão do medicamento, acompanha esse paciente no momento da infusão do tratamento. Então, o enfermeiro clínico navegador, ele não faz essa parte assistencial. Então, depois, quando o paciente está em casa, esse paciente ele é acompanhado quanto aos sintomas. Então, a gente, na primeira consulta, a gente deixa os contatos telefônicos, os contatos por WhatsApp. E aqui é importante eu ressaltar que, apesar da gente estar acostumado a passar o nosso número de WhatsApp para, né, os profissionais e muitas vezes para paciente, a instituição não permite, porque tem uma questão toda de legislação do profissional da instituição estar respondendo por WhatsApp, então é sempre utilizado o WhatsApp institucional e, se possível, um programa, né? Um WhatsApp. Tem vários programas, sabe? Que o paciente consegue conversar com vocês e fica lá registrado todo o contato. Inclusive, você pode migrar tudo que você falou com o paciente para sua evolução, para não precisar ficar escrevendo, né? Então, tem essa atuação na primeira orientação de químio e no acompanhamento de sintomas. Então, o enfermeiro clínico navegador, ele tem uma responsabilidade de saber do caso do paciente, saber o que é normal ou não, ter esse acolhimento, ser a cara da instituição e ter a sensibilidade para encaminhar o paciente para um pronto-socorro se for necessário, chamar para avaliação clínica ou realização de sintomáticos na instituição. Então, o enfermeiro clínico navegador, ele tem este papel. A próxima pergunta: qual é o mercado de trabalho para essa profissão? É muito concorrido? Tem benefícios? Olha, o mercado de trabalho para essa profissão agora está um boom de enfermagem de navegação.
apesar de ter muita confusão ainda do que é navegação, o que não é, o que é enfermagem clínica, ou o que é enfermagem avançada, né, de enfermagem de práticas avançadas. Então, é um cenário que está se construindo ainda. Eu sou enfermeira clínica navegadora desde 2016. Então, toda a minha formação como enfermeiro clínico navegador, eu tive que construir, ir atrás, ler evidência, ver como é que fazem fora e adaptar para a instituição que eu trabalho, né? Então, foi uma construção realmente. Então, é muito concorrido. Assim, hoje em dia, não tem formação do que eu faço. Então, a enfermagem clínica navegadora não tem assim um lugar que tenha um treinamento. Tem, logo eu acho que até vou abrir vaga para ver se alguém tem interesse em fazer um curso, porque não tem onde aprender o que eu faço. E aí tem um problema, né? Porque enfermeiros clínicos navegadores dependem de onde esse enfermeiro está trabalhando, se ele tem oportunidade de ter uma assistência de ponta do que tem mais novo no mercado, e depende da vontade dele de correr atrás, de se atualizar, de participar de congressos e eventos. Então, assim, não tem... Como está surgindo, como está se falando muito agora de enfermeiro navegador, eu acho que a gente está começando a subir, sabe? Tá começando a onda. Então, eu acho que é aí na enfermagem o que tem de futuro. Tem benefícios? Na pergunta, né? Tá me perguntando aqui. Tem benefícios essa profissão? Tem benefícios. Na oncologia a gente tem alguns benefícios que, no caso, trabalhar de segunda a sexta. Então, o enfermeiro clínico navegador não trabalha de final de semana, não trabalha de feriado. Para a enfermagem isso é muito bom. Tem a vantagem desse enfermeiro, ele tem que sempre estar atualizado. Então, a instituição, ela não é privilegia, mas ela fornece mais treinamentos e mais cursos, congressos, eventos para esse enfermeiro, principalmente enfermeiro clínico. Por quê? Esse enfermeiro clínico que é o que vai passar para os outros o que aconteceu, o que foi falado nesses congressos, né? Vai dar os treinamentos dentro da instituição. A próxima pergunta é: qual foi a sua expectativa da profissão? Se sente realizado? Quais desafios são mais recorrentes? Bom, quanto à realização, eu me sinto assim extremamente realizada, porque na residência, quando eu era enfermeira, na residência e até quando eu era enfermeira do ambulatório mesmo, enfermeira mais assistencial, eu sentia falta de conhecer o paciente a fundo. Eu ficava incomodada de estar ali todos os dias realizando tarefas, meio que enfermeira realizadora. E isso não é verdade, né? Tem lógico um cuidado de enfermagem quanto a isso. Mas eu me sentia assim, eu tinha uma necessidade de conhecer o paciente mais a fundo. Isso é muito de perfil, então a gente tem que ter um conhecimento, né? Um autoconhecimento. Porque, por exemplo, eu conheço enfermeiras que fizeram residência comigo também, mas eram do programa de UTI, que elas, por exemplo, elas nem queriam que o paciente falasse. Não, o paciente quietinho, eu consigo intervir, né? Então, é muito do perfil. Eu não consigo, por exemplo, trabalhar numa UTI, não é meu perfil. Então, da enfermagem oncológica, o enfermeiro que mais conhece o paciente a fundo é o enfermeiro clínico navegador. No caso, né, o navegador, só navegador eu não sei, mas o enfermeiro clínico especialista, que é o perfil que eu já falei, e no caso da instituição que eu trabalhava, o enfermeiro clínico navegador. Por quê? O enfermeiro clínico navegador que participava e participa das discussões clínicas, então as reuniões clínicas com a equipe médica,
as discussões de caso dos pacientes, a definição do tratamento, plano terapêutico deste paciente. Quem participa é o enfermeiro clínico navegador. Então, você conhece o caso a fundo. Então, se o paciente está com uma dor no abdômen, epigástrica, você sabe, por exemplo, que às vezes esse paciente tem uma metástase no peritônio, entendeu? Então, eu tenho essa necessidade de conhecer o paciente a fundo. Então, quando eu fui para essa área, eu me senti bem realizada. E quais são os desafios mais recorrentes? Os desafios na enfermagem clínica de navegação é mais relacionado aos pacientes. Então, você tem que adequar a sua linguagem, as suas orientações, sempre ao paciente. Então, todo paciente que chega para você para iniciar um tratamento, para começar uma quimioterapia, ele é um paciente diferente, né? Então, por mais que eu atenda, por exemplo, a maioria dos locais, eles dividem enfermeiros clínicos navegadores por especialidade. Então, tem o enfermeiro da mama, da GI, entendeu? GI gastrointestinal, tem o enfermeiro que acompanha cabeça e pescoço, tórax. Então, para conhecer a fundo, né, esses protocolos da oncologia, os protocolos de tratamento, os principais sintomas. Então, eu acho que, apesar de você ser direcionado, no meu caso, eu atendia mais pacientes de tumores gastrointestinais, os protocolos de quimioterapia geralmente eram os mesmos, mas cada paciente é diferente, as lesões, né, os tumores dos pacientes são diferentes, com localizações diferentes, então é muito difícil você ver casos parecidos, então você tem sempre que adequar. E o perfil comportamental do paciente, que é um meio de estudo, né, que não sei se já estão ensinando na enfermagem, mas eu não tive, eu tive que aprender depois. O perfil comportamental do paciente é diferente, então é um indivíduo e a gente tem que atuar diferente com cada indivíduo, com cada paciente. Então, acho que é um desafio recorrente. Então, às vezes a gente vai com um tipo de linguagem com o paciente que ele não entende, entendeu? Então, por exemplo, na oncologia é muito comum, por exemplo, quando a gente atende engenheiros. Engenheiros, gente, é um perfil. Então, quando você atende engenheiros, é muito difícil orientar. Porque, olha, pode acontecer do senhor ter náusea. Ah, tá, mas pode acontecer como? Quanto? Quanto por cento dos pacientes tem náusea? E aí, quando eu olhava, né, no caso do paciente, via que ele era de uma profissão mais de exatas, eu já dava uma olhada mais na porcentagem de sintomas. Então, você sempre tem que direcionar o seu cuidado e suas orientações. A próxima pergunta: você acha que teria algo na área que precisa de alguma mudança, algum reconhecimento? Tem, né? A gente ainda não tem legislação no Brasil que aborde enfermagem de práticas avançadas, enfermagem clínica especialista e enfermeiro navegador, enfermagem de navegação. Então, a gente precisa de regulação dessas profissões, precisa falar o que é função de cada um desses tipos de profissionais. Além disso, a gente precisa de provas, instituições que façam uma certificação deste profissional, né? Então, hoje em dia, como eu falei, eu atuo como enfermeiro clínico navegador porque eu sei dessa diferença que existe. E aí eu falo, olha, eu sou enfermeira clínica navegadora. Mas, às vezes, eu vou em alguns eventos, por exemplo, o enfermeiro navegador, ele não acompanha sintomas de pacientes. Ele só atua nas barreiras. Então, ele direciona o paciente no sistema. Quem acompanha sintomas é um enfermeiro clínico especialista. Aí tá bom. Então, outro dia eu conheci uma outra instituição, no AC Camargo, vou falar o nome, no AC Camargo. E aí lá no AC Camargo, tem um enfermeiro do Tumor Board, que é
o enfermeiro, eu posso estar falando alguma questão aqui, então depois se alguém da C Camargo quiser falar mais também, acho que é interessante vocês convidarem ou vou colocar no meu Instagram, eles colocam os comentários, aí vocês podem acompanhar também lá. Mas eu conheci um enfermeiro de lá que me passou essas informações. Então, o Tumor Board, o enfermeiro do Tumor Board é um enfermeiro que ele sabe do caso, ele é responsável por caso desse paciente e ele orienta qual que é o plano de tratamento desse paciente. Aí tem um enfermeiro navegador que faz essa navegação de sintomas, essa navegação do paciente no sistema e avalia as barreiras. E tem um enfermeiro de referência, que é o enfermeiro da quimioterapia, o assistencial, e tem um enfermeiro de referência, que ele acompanha os sintomas do paciente. Então, cada instituição desenhou o que era necessidade, e isso eu entendo, obviamente que tem que ser assim, né? Mas, então a gente precisa de um norte. O que é um enfermeiro navegador? O enfermeiro navegador faz isso, isso e isso. Hoje em dia, eu falo, por exemplo, que o enfermeiro navegador não avalia sintomas, mas pela literatura americana, né, que tem da Oncology Nursing Society. Então é isso, assim, a gente precisa de tudo isso no Brasil ainda. A próxima pergunta: quais são os seus principais casos e teve algum que marcou a sua carreira? Olha, desde 2016 como enfermeira clínica navegadora, eu tenho muitos casos que marcaram, muito aprendizado principalmente, então principalmente como abordar o paciente, isso foi aprendizado que a gente vai tendo da prática, então o básico, tá? Só um exemplo, então eu nunca chego num paciente e falo, oi, tudo bem? Não tá tudo bem, né? E eu já levei, não tá tudo bem, se tivesse tudo bem eu não estaria aqui, então isso foi aprendizado, então, oi, como é que o senhor está? Né? Primeiro, ao invés de chegar orientando, é sempre chegar perguntando o que você está sabendo do seu tratamento, o que o médico já lhe passou, o que ele te orientou, já passou por algum profissional, ficou alguma dúvida, entendeu? Sempre mais nesse sentido, essa abordagem inicial. E casos que marcou minha carreira. Rapidamente lembrando assim. E agora? Teve um paciente que era um paciente com tumor de pâncreas avançado, estava fazendo FOLFIRINOX e ele não estava se alimentando bem, e era um paciente que ele já tinha retornado, porque ele retornou com metástase, então já era uma segunda linha de tratamento. E o filho dele falou assim, Monique, ele não tá se alimentando bem hoje e ele tá muito sonolento. E aí quando eu liguei para ele e ele falou comigo ao telefone, eu percebi que ele tava com a voz emplastada, tava diferente. E aí eu falei com o filho dele, ele falou assim, Monique, ele tá mais sonolento. Eu falei, ele tá... Às vezes a gente tem que falar a linguagem do paciente, ele tá falando coisa com coisa, ou ele tá mais confuso, como é que ele tá? Aí eu falei, não, acho que eu notei que ele tá mais confuso sim. Eu falei, vem, pronto-socorro, vai ser melhor, a gente precisa avaliar ele, às vezes vai precisar fazer algum exame de imagem. E esse paciente estava tendo um AVC, ele sobreviveu ao AVC, porque era um AVC isquêmico, e ele foi embolizado. Então, tem vários casos que marcam assim a carreira, sabe? E às vezes são casos que marcam mais emocionalmente, assim. Então, teve uma outra paciente que eu tava gestante, eu tava grávida, e ela chegou para fazer quimioterapia para um tumor de mama, e ela chegou com um terço e com um carrinho da Hot Wheels. Então aquilo me marcou assim profundamente, porque eu já tava gestante, emotiva, grávida de um menino, e ela chegou com um carrinho da Hot Wheels e com o tercinho assim, ela segurava tudo, ela se curou, graças a Deus, ela se curou. E então é isso, assim, tem vários casos que marcam, sabe? Então é isso.
Não sei se falei demais, mas eu me coloco à disposição de vocês. O meu Instagram é @Monique. Eu toda segunda, quarta e sexta eu posto conteúdos lá. Se não acharem com @Monique, é Monique com que mudo, MONIQ, ou então Monique Bernardes, e aí eu tô lá, tá bom? Um grande abraço e eu fico à disposição. Até mais. Se mantenham firmes, hein?